Sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para vocês. Tudo bem com vocês? Eu estou com muita saudade das nossas aulas, das nossas produções de texto, das nossas conversas, né? Vamos iniciar então mais uma primeira videoaula nesse novo momento? Na nossa disciplina de produção de texto, nós vamos utilizar o livro de produção de texto que vocês têm. Tem vários gêneros textuais, né? E eu fico até empolgada quando eu falo de leitura, porque eu amo ler. Desde pequena, eu amo ler. Então, além desses livros que vocês têm, que o pai de vocês comprou, que a escola adotou, nós vamos fazer algumas atividades diferenciadas também, diversificadas, para ficar bem prazeroso esse momento nosso. Combinado? Vocês sabiam que o hábito da leitura durante a infância estimula a criatividade e as habilidades linguísticas? Pois é, quem lê muito, escreve muito bem, tanto o conteúdo do texto, quanto a grafia correta das palavras, tem mundo da imaginação, né? Eu falo que viaja no mundo da imaginação. Tem habilidade de memória e conhecimento dos pequenos, além de aumentar a capacidade de concentração e atenção. Quando a gente pega um livro para ler, a gente entra ali no mundo daquela história, do personagem, ou mesmo que seja um conteúdo de outras disciplinas que a gente está vendo, a gente entra dentro daquele mundo ali e viaja, né? Eu amo ler, gente. Eu incentivo sempre vocês a lerem. O apego aos livros pode despertar na criança a curiosidade para o mundo e se tornar um hobby bastante prazeroso. O que é hobby? Uma coisa que ela gosta de praticar sempre. Desde pequena, gente, eu já gostava muito de ler. Eu pegava muitos livros na biblioteca do colégio que eu estudava. Quando eu tinha 10 anos, eu já tinha lido a coleção de Monteiro Lobato todinha. E eu amo ler. O que a leitura estimula? Vamos ver? É clichê, mas é fato. Somente escreve bem quem lê bastante. Então, uma dica aí, ó, para escrever direito, tem que ler muito. A leitura, ela melhora o aprendizado dos estudantes, pois estimula o bom funcionamento da nossa memória. Aprimora a capacidade interpretativa, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de interpretar uma pergunta, não é? Mas volta, lê de novo, entra na história, pensa, né? Pois mantém o raciocínio ativo. Olha como que a leitura é bom para nossa mente. Além de proporcionar ao leitor um conhecimento amplo e diversificado sobre diversos assuntos. Se você for conversar com uma pessoa sobre determinado assunto, sempre você tem o que falar. Por quê? Porque você é um leitor assíduo, um leitor de carteirinha, um leitor praticante que lê por prazer. E eu vejo isso em muitos alunos do Colégio Emaús, que pegam o livro para ler por prazer. Isso é muito bacana e muito gratificante. A leitura é muito importante. Tem benefícios também, gente, para a nossa saúde e nossa mente. A leitura previne doenças como Alzheimer. É uma doença, né, que faz a pessoa perdendo a memória. A leitura previne essa doença. E outros tipos de demência. Ler poemas e textos complexos torna seu cérebro elástico e ativo, quer dizer, ele vai crescendo, vai aumentando, vai armazenando conhecimentos. A leitura também é inimiga da ansiedade e depressão. Essas duas doenças. Ela é inimiga, porque você está lendo, você está ocupando o seu cérebro, ocupando a sua mente, ganhando conhecimento. Pessoas que leem são mais felizes e mais satisfeitas com a vida. Tem tantos autores brasileiros, né? Vocês vão ter oportunidade de ler, alguns vocês já leram, mas tem muitos outros contos, romances, histórias de ação, tanto tipo de gênero textual que dá para vocês lerem
e se aprimorarem na escrita, na leitura, memorizarem muita coisa e ganharem conhecimento, porque quem lê ganha muito. Então eu quero incutir em vocês esse prazer pela leitura. Vocês têm que ler não porque são obrigados a ler para fazer uma atividade. Eu vou ler porque eu tenho prazer, porque eu quero conhecer a história, porque eu quero melhorar o meu aprendizado, eu quero melhorar o meu vocabulário, eu quero melhorar a minha grafia correta das palavras. Por isso que ler é muito importante. Ler, gente, é viajar. Como eu falei para vocês, quando eu era pequena, eu li a coleção de Monteiro Lobato. Eu me imaginava lá no sítio do Pica-Pau, junto com a Narizinho, junto com a Emília, naquele riacho, com o Rabicó. Eu viajava literalmente. Eu me imaginava ali naquele mundo, naquele universo, e eu não queria parar de ler. Eu queria, ficava doida que o livro terminasse para eu pegar outro livro para ler mais e mais. Então, ler é viajar. Viajar sem sair do lugar. Porque você está quietinha lendo e com os pensamentos, ó, em mil coisas maravilhosas. O hábito de ler precisa ser uma rotina. Não uma rotina obrigatória. O hábito de ler tem que ser uma rotina prazerosa. Eu vou ler por prazer. Eu quero ler 1, 2, 3, 4 livros por prazer. Esse ano eu sei que vocês já leram alguns livros, né, para fazer atividade. E observando, eu vi que muitos alunos escreveram muitas coisas especiais sobre as obras que eles leram. Quer dizer, eles ganharam muito conhecimento, adquiriram, né, muitas coisas boas através da leitura. E existe nossa literatura, ela é muito rica, ela é muito diversificada. Existem obras literárias maravilhosas, escritores maravilhosos para qualquer faixa etária. Então, o hábito de ler precisa ser uma rotina na sua vida. Ler é divertido, porque às vezes a gente está lendo uma história engraçada, né? Quando você senta num lugar para ler, às vezes você ri até sozinho. Então, ler é uma diversão também. Tem gente que gosta muito de ler histórias em quadrinho. É ótimo, gente, porque ali você aprende pontuação, diálogo, é um gênero textual também. Então, quem lê revista em quadrinho está lendo uma coisa boa? Tá aprendendo um monte de coisa boa com os HQs. Então, igual eu falei para vocês, tem vários gêneros textuais, vários autores, né? Desde os menores até os maiores. Então, ler é muito divertido. Quem lê bastante, escreve bem. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso na sala de aula? Quem lê bastante, escreve bem. Por quê? Porque você já mandou seu comando para o cérebro que aquela palavra se escreve daquele jeito. Ah, eu sei como que escrevo, porque eu já li um livro que tinha essa palavra. Além de escrever bem a grafia, né? Você se baseia nas histórias que você leu para criar outras. Então, quem lê, escreve textos maravilhosos. E eu fico, assim, muito orgulhosa de muitos alunos do Colégio Emaús fazerem textos excelentes, maravilhosos. Vocês estão de parabéns. E o que começou tem que dar continuidade, continuar lendo. Criei o hábito de ler desde criança. Olha o bebezinho, gente. Será que ele está conseguindo ler alguma palavra? Não. Mas a mãe dele já deu para ele um livro, a menininha com o irmãozinho dela também. Ele já está observando ali, por exemplo, alguma imagem, porque a gente lê o texto, mas a gente lê a imagem também. A gente observa as imagens. E se essa criança está com esse livrinho aqui na mão, desde bebezinho, ela vai crescendo, crescendo, vendo seus pais lerem também, a família, né? Então já vai incutindo nela aquele hábito prazeroso pela leitura. Então, o hábito de ler é muito importante ser criado desde os primeiros momentos ali da infância. Você não vai se arrepender.
Nunca que a gente se arrepende daquilo que a gente ganha. Porque quando você lê, você ganha. Às vezes você não gosta da obra que você leu. Então você vai fazer uma crítica, vai fazer uma releitura. Bom, se eu fosse o autor, eu escreveria desse jeito. Eu mudaria o fim desse livro. Eu colocaria mais um personagem. Então você se torna um leitor crítico, crítico construtivo, porque você vai saber o que você vai criticar, vai saber o porquê e vai saber como você quer mudar. Aí você viaja com a história do autor, mas com o fim que você quer dar. Compreenderam? Então, gente, assim, a maior alegria que eu tenho é quando eu vejo um aluno pegar um livro para ler. Quando a gente vê, né, que a gente conseguiu incutir na criança o prazer pela leitura, a gente fala, valeu a pena aquela aula que eu dei. Valeu a pena aquele dia que nós conversamos sobre aquele texto, que eu ajudei, que eu auxiliei, que a criança fez um outro texto que ela conseguiu, valeu a pena. Isso é muito importante, sabe por quê, gente? Porque os pássaros têm asas e as pessoas têm livros. Se os pássaros voam até o infinito, até eles têm a liberdade, né? Nós também podemos ter essa liberdade de voar com a nossa imaginação através da leitura. Olha que bacana, olha que isso é muito forte, isso é muito importante, viajar através do livro. Tem uma frase aí de uma autora que eu não me lembro que fala que ler é viajar sem sair do lugar. E realmente, gente, quando você está lendo, você entra ali naquele mundo da imaginação, naquela ficção, naquela ação, ou naquele conto, né? Naquela crônica, qualquer gênero textual. E viaja na imaginação. Olha agora, gente, eu vou falar para vocês dessa personagem aqui, a Matilda. É uma criança, né? Vocês podem observar que ela está com um livro grosso e está folheando o livro. Está com uma expressão feliz, não é verdade? Então, mostra para a gente, né, que ela está tendo prazer ali no que ela está lendo. Matilda é uma criança brilhante que cresceu em meio aos grosseiros pais ignorantes. Eles não ligavam muito para ela. Sabe o que aconteceu, gente? Eles ignoravam a filha. E outra coisa, esqueceram de fazer a matrícula dela no colégio. Vê que absurdo uma coisa dessa. Uma menina, criança de 4 anos, os pais esqueceram de matriculá-la no colégio. De tão negligentes que eles eram. Mas a Matilda, dessa forma, a Matilda ficava sempre em casa, onde começou a se apaixonar pelo hábito de ler. Por quê? Ela descobriu as revistas lá na casa dela, livros, né? Como ela era muito inteligente, muito curiosa, ela começou a folhear e começou a descobrir, né, que as letras juntavam, formavam sílabas, e formavam palavras, e formavam frases, e formavam textos, e foi se apaixonando cada vez mais pela leitura, e lendo sem parar. Quando ela tinha 4 anos, ela já tinha lido todas as revistas da casa dela. Todas. Não tinha nenhuma que ela não tinha lido. Como será que ela fez agora? Se ela ficava ali sozinha, não ia à escola, já tinha lido tudo que tinha na casa dela. Vamos ver? Com isso, ela passou à biblioteca. Biblioteca pública é um lugar que qualquer pessoa pode ter acesso a livros. Em Belo Horizonte tem, viu, gente? Então, ela tinha acesso a vários livros. Qualquer gênero textual que ela quisesse ler, na biblioteca tinha. Ela ia lá todos os dias, pegava mais de um livro, mais de 2 livros, ia para casa, lia, devolvia, tornava a pegar livro e foi adquirindo conhecimento, foi ficando inteligente, foi crescendo, né? Em todos os sentidos. Assim, ela sabia ler, não só ler, mas escrever muito bem. Olha como eu estou enfatizando essa questão da leitura e da escrita. Porque quem lê bem, escreve bem. Olha o que a Matilda está falando. Oh, sim, eu amo ler. Eu também. E você? Ela era uma menina muito esperta e gentil. Esperta porque ela já era esperta mesmo, natureza dela, né? Agora, por que gentil com os pais daquele jeito?
Nós vimos que os pais dela eram grosseiros, né? Negligentes, mas ela adquiriu muito conhecimento bom que ela guardou para ela nos livros, através dos livros. Com certeza, ela leu muitos livros de boas maneiras, de como se comportar, de como se comportar em público, em qualquer lugar, de como conversar com as pessoas, de como tratar as pessoas bem. Com isso, ela era uma excelente amiga. Quem não gosta de ficar perto de uma criança educada, que sabe conversar? Todo mundo gosta. E isso tudo a leitura proporciona para a gente. É um universo. A leitura amplia, né? A nossa vida num universo, num leque de tantas coisas que tem, que a gente consegue ganhar através da leitura. Então, ela se tornou uma excelente amiga. Sabe o que ela fazia também, gente, na casa dela? Ela lia até livros de receitas. Sim, se ela sabia ler as revistas, já tinham acabado tudo. Ela lia livros de receita. Como ela ficava sozinha em casa, ela pegava os livros, olhava lá o que precisava, quantas xícaras de qual ingrediente, ia para o fogão e, com cuidado, fazia as receitas. Olha quanta coisa ela aprendeu através da leitura. Ela era fera em matemática. O que tem a ver com matemática? Tem tudo a ver com a matemática. Se a pessoa não sabe ler, como que ela vai saber interpretar um problema de matemática? Como que ela vai saber elaborar uma questão, elaborar uma resposta? Difícil, né? Não só a matemática, geografia, história, ciências, todas as disciplinas. Para o resto da vida de vocês. A leitura e a interpretação do que a gente está lendo é muito importante. Os pais da Matilda matricularam ela numa escola, mas ela não teve muita sorte, porque lá tinha uma diretora, gente, muito ruim. É uma tirana. A diretora era muito brava, muito rigorosa. Vamos ver o que aconteceu? Voltar aqui, ó. Ela não era nada legal. Olha a cara dela. Ela não tem cara de quem era legal. Como será que Matilda conseguiu ficar nesse colégio? Como será que ela conseguiu resolver a situação lá? Vamos ver. Ela fez amizade com uma professora. Olha a carinha da professora. Tão meiga, carinha de inteligente também, né? Uma cara de quem gosta de ler. Então, ela fez uma amizade eterna com a sua amável professora. E isso ajudou a Matilda muito lá nesse colégio. Vocês perceberam que até aqui, eu só estou falando da leitura, da importância da leitura, do prazer, né? E percebendo que o bom leitor, ele é bom em várias outras disciplinas nas áreas, em qualquer área de sua vida. Sim, como? Geografia, história, ciências, português, matemática, produção de texto, sim. Mas na área social, a pessoa sabe se comportar nos lugares, sabe conversar com as outras pessoas, sabe como tratar as pessoas, igual a Matilda lá, né? Então, gente, olha a importância que tem a leitura na vida da gente. Principalmente para vocês, né? Toda essa vida acadêmica, desde o começo do Fundamental 1 e vão a cada ano crescendo mais um ano, é muito importante. E a gente nunca deve parar de ler, porque a gente nunca deve parar de sonhar, nunca deve parar de viajar sem sair do lugar, através dos livros, através das histórias, dos gêneros textuais e de tudo de bom que os livros oferecem para a gente. Então, gente, nossa videoaula de hoje termina por aqui. Eu não vou deixar atividade para vocês fazerem no livro, não. Mas eu vou deixar aqui um link para vocês assistirem ao filme da Matilda. Tá aqui o link, olha. Tem no YouTube, porque eu já assisti, tá bom? E após assistirem, vocês vão fazer as atividades que estarão no e-mail. Mas não se preocupem, porque o colégio vai enviar para todos vocês com a data de entrega, tudo direitinho, combinado? Então, até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, sempre no caminho certo.